últimos 4 anos, a população do Rio de Janeiro vê com preocupação o crescimento de uma nova categoria de organização criminosa. As milícias, grupos formados por policiais e ex-policiais, militares da ativa e da reserva, bombeiros e agentes carcerários, estão dominando as favelas antes controladas pelos traficantes. As milícias também são chamadas de Comando Azul por causa da cor da farda da Polícia Militar e em oposição ao nome da mais famosa facção criminosa do Rio. Mas elas agem exatamente como os traficantes. Oferecem proteção em troca do pagamento de taxas por comerciantes e moradores. E quem não se submete às suas regras de terror acaba vítima da sua extrema violência. Foi o que aconteceu com uma equipe de reportagem de um jornal do Rio. Os profissionais foram descobertos quando investigavam o poder paralelo das milícias. Eles foram sequestrados e submetidos a 7 horas e meia de torturas. No programa de hoje, você acompanha as investigações das autoridades para punir os responsáveis e a mobilização da sociedade para combater o poder das milícias. O Sala de Notícias está começando. Repórteres de um jornal do Rio de Janeiro foram submetidos a sessões de tortura na comunidade do Batã, zona oeste da cidade. O crime cometido no dia 14 de maio só foi divulgado 2 semanas depois para não prejudicar as investigações. Os profissionais estavam há 2 semanas na favela onde tinham alugado uma casa. Segundo a denúncia, no dia 14 de maio, uma repórter, um fotógrafo, um motorista e um morador foram rendidos por bandidos. O grupo foi levado para um cativeiro e torturado durante 7 horas e meia, submetido a socos, pontapés, choques elétricos, sufocamento com saco plástico e roleta russa. O jornal afirmou que a equipe de reportagem foi solta sob a condição de não denunciar os agressores e que o caso foi publicado somente ontem para não prejudicar as investigações. Ainda segundo o jornal, os 3 profissionais estão bem, passaram por atendimento médico e foram levados para local seguro. De acordo com o relato dos jornalistas, os torturadores faziam questão de dizer que eram policiais. Os jornalistas também afirmaram ter visto PMs fardados dentro da favela, mostrando intimidade com a milícia. A ação contra os jornalistas vai representar um ponto de inflexão no Rio de Janeiro em relação ao tratamento da sociedade e da imprensa com as milícias. A gente não pode esquecer que a milícia foi romantizada até pela própria novela. A milícia que foi apresentada aos brasileiros é a Portelinha de Antônio Fagundes. Tá? Essa milícia não existe. Ela talvez seja a origem romântica da milícia em Rio das Pedras, nordestinos criando uma força contra o tráfico. É única. Todas as outras são milícias com objetivo econômico, policiais militares e bombeiros militares e civis também, buscando algum ganho econômico numa comunidade, através de serviços informais, ilegais e até criminosos. 10 dias depois das investigações para localizar e prender os envolvidos na tortura dos jornalistas do jornal O Dia, uma bomba explodiu na entrada da delegacia de Campo Grande, zona oeste da cidade. A Secretaria de Segurança Pública acredita que o atentado é uma represália ao trabalho de repressão contra as milícias. E a polícia já considera como foragido o principal suspeito de chefiar o grupo. O inspetor Odinei Fernando da Silva seria o líder do grupo que participou das sessões de tortura e está sendo procurado. O primeiro estudo sobre as milícias foi realizado há 2 anos pelo Gabinete Militar da Prefeitura do Rio e identificou, na época, 42 comunidades da cidade sob o poder dos milicianos. Estimativas da Polícia Civil e do Gabinete Militar da Prefeitura indicam que hoje cerca de 100 comunidades estariam dominadas por esses grupos parapoliciais. Escutas telefônicas autorizadas pela Justiça mostram que as milícias interferem da venda de imóveis ao lazer dessas comunidades. Construídas sem planejamento, precárias em serviços públicos, as favelas são alvo fácil para as milícias. Investigação feita pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado mostra a forma como esses grupos paramilitares exploram os moradores e cobram taxas dos comerciantes. Escutas telefônicas feitas com autorização da Justiça e obtidas com exclusividade pelo RJTV
mostram que eles interferem até no lazer da comunidade. Nesta conversa, os milicianos exigem uma comissão para permitir o funcionamento de um parque de diversões numa favela do subúrbio do Rio. Os caras do parque estão aqui. Estão querendo liberar para colocar lá no campo. O parque dele é grandão, cara. 20% em cima do parque dele vale a pena. Tá, 30% em cima do parque dele. 70% tá bom. Tá, vou falar com ele aqui. Não, 35%. A venda de imóveis nas comunidades também é taxada. A milícia exige uma porcentagem do valor da casa e se nega a negociar com os moradores. Ela não tem o dinheiro agora para pagar os 2%. Ela pagaria a casa agora porque o pessoal dos donos da casa eles vão embora para Paraíba. Ela pagaria a casa agora e poderia parcelar os 10% em 3 vezes. Não, manda dar um jeito aí, não, negativo. Eles não têm títulos de propriedade, né? Em geral, isso é feito através de invasão. Por isso é que eles caem tão mais facilmente nesse conto do defensor. Eles não são defensores, eles são predadores. Estão se tornando predadores dessa população. O Núcleo de Pesquisa das Violências da UERJ visitou mais de 4.000 domicílios do Rio de Janeiro, incluindo áreas dominadas por milícias e pelo tráfico de drogas. O estudo, divulgado no ano passado, mostra que é a população quem mais sofre com a crueldade dessas organizações criminosas. As áreas dominadas pelas milícias, elas têm uma proporção maior de pessoas agredidas fisicamente, ao passo que nas áreas dominadas por traficantes nós temos mais barulhos de tiro, mais pessoas sendo mortas por tiro, né? Mais pessoas trocando tiros entre si. A Secretaria de Segurança reconhece deficiências do Estado para reprimir as quadrilhas. Ele não tem hoje condições de estar em 600 ou 700 favelas, tanto para combater milícia como para combater o tráfico. Temos que estabelecer critérios para combater e atuar naquelas potencialmente mais criminosas. Agora, no sentido de nós oferecermos à comunidade a estrutura para se manter isso, nós não temos condições de fazer isso. E isso não é um problema de polícia, isso é um problema de estruturação do Estado. O que a imprensa passou a chamar de milícia, isso a partir de 2006 mais ou menos, é um grupo parapolicial organizado que invade uma favela ou uma área, né, um conjunto, e invade mesmo com 50, 80 homens, né, agindo até dentro de uma estratégia, de uma tática que era comum aos traficantes, né. Ocupam ali, né, expulsam os traficantes locais e aí depois se retiram, deixando uns 5 ou 8 homens para tomarem conta do lugar. Alguns são nascidos ou moradores dali ou não, né? Isso sim é que é um fenômeno relativamente novo. O principal fator econômico da milícia é o transporte alternativo e legal. Numa cidade onde o transporte coletivo não é licitado há 30 anos, isso é um facilitador para o surgimento dessas forças, né? Então, a falta de regulamentação, a falta de fiscalização de serviços públicos municipais, aliado à simpatia do governo estadual, a conivência criminosa, harmoniosa do governo estadual, foi o fato gerador dessa milícia. A milícia, internacionalmente, sempre foi uma força, de algum modo, amparada no Estado, ou amparada ou com alguma legitimidade, né, entre... Isso não são milícias, são grupos criminais, grupos parapoliciais que estão extorquindo a população local, né, para exigir algo semelhante àquilo que os traficantes exigiam dessa mesma população. No próximo bloco, as milícias estendem seu poder de coação e medo aos bairros do subúrbio carioca. O Sala de Notícias volta já. Sem prova nem boletim. A principal tarefa aqui é dividir experiências. No lugar das matérias tradicionais, vamos atrás daquelas que falam das dúvidas do dia a dia. Sexualidade, meio ambiente, cidadania, educação. Um jeito de mostrar para você que, seja no trabalho, na escola e até na TV, há sempre espaço para ensinar e aprender. Nota 10. Neste sábado, 11h30 da manhã.
no Futura. Uma parceria Fundação Itaú Social e Canal Futura. Meu nome é Jéssica e eu sou vendedora de pastel. Aqui nós trazemos os básicos que são carne, queijo, pizza, palmito, frango. Eu estudei até o colegial, fiz só o 2º grau mesmo, fiz vestibular, passei, só que eu nem comecei. No meu tempo de escola, eu me recordo dos amigos e do aprendizado que eu levo para a vida toda. Tempos de escola toda quinta às 10h30 da noite. A reportagem que você vai ver agora mostra como as milícias estão expandindo a atuação das comunidades e dos morros para as ruas e bairros da cidade. Quem não aceita as regras é ameaçado e pode pagar até com a própria vida. Não se trata de roubo de carros, é muito pior. Carrões, numa favela, são de policiais. Um Ômega importado, blindado, o dono é um simples soldado. Um Vectra prateado, de outro soldado. São policiais que fazem parte de uma milícia no Rio de Janeiro. Uma atividade muito rentável, ilegal e brutal. Para um policial, prender um colega gera constrangimento, além de uma dúvida técnica. Atrás ou na frente? Onde levá-lo? Olha lá, não, vai aqui, polícia. A cortesia de ir na frente não é estendida a outros. Nessa operação realizada na sexta-feira, 4 homens foram presos. Ela foi feita pela delegacia que combate o crime organizado e a milícia está bem organizada. É verdade que tudo ainda é muito rudimentar. As listas são manuais, com a contribuição obrigatória de cada casa, cada comerciante. E a cada dia o bolo vai crescendo. É uma lista de taxas cobradas. Quem vive nessas comunidades tem que pagar. Pela segurança, pelo gás, pelo acesso ilegal à internet, pelo acesso ilegal à TV a cabo, pelo transporte de mototáxi ou de van, para a compra e venda de qualquer imóvel. E a lista dessas taxas impostas pela força continua a crescer. Sentinelas das milícias ficam em locais estratégicos e vão se alimentando como parasitas do dinheiro de todos. O que era um problema das favelas, das comunidades pobres, está se expandindo em direção às ruas, aos bairros dos subúrbios. Para se ter uma ideia da audácia desse grupo que foi preso, eles estavam construindo uma guarita no meio da avenida, como se fosse um posto de fronteira para monitorar o entra e sai dos moradores. É assim que eles vão se apossando de pedaços da cidade. Isso ao lado da Avenida Brasil, a principal via de acesso ao Rio de Janeiro. A milícia agia na área como um governo soberano. Começa a ocupar o bairro como se fosse uma ocupação de um estado, de um domínio daquela área ali. Começa a ter uma evolução espacial. E isso aí cria um problema na comunidade terrível, porque a comunidade passa a se sentir desprotegida, passa a não ter esferas do poder público a quem recorrer. Na investigação, conversas da milícia foram gravadas e mostram de que forma a violência vai sendo aplicada, até contra feirantes. Porque vai ser feito um cadastro, irmão. Se tiver 60 barracas ali, as 60 barracas vão ter que colaborar. Se 59 colaborar e uma não colaborar, essa uma ela vai ser convidada a se retirar. E como esse convite é feito? Com violência. Eles não sabem como é que faz cirurgia as pessoas. Tem da anestesia, né? Ainda tá na anestesia. A milícia faz questão de ser extremamente violenta. Assassinatos com dezenas de tiros são comuns. Um recado para os que tentam resistir. Mas nem sempre isso dá certo. E cada vez mais gente tem denunciado esses crimes. Esse homem se negou a pagar a milícia. Foi enrolando e enrolando até que deu um basta. E eu fui repetindo aquelas desculpas até o momento que eu achei conveniente agir daquela outra forma. Não
te contratei, você vai ter que me levar a quem te contratou, porque ele é que tem que te pagar, não sou eu. Você não trabalha para mim e nem ele, nem teu patrão. Então, não tem nada que pagar vocês. Pouco depois, o filho único dele foi assassinado. Essa e outras mortes aconteceram numa região do Rio, onde a polícia aponta o vereador Jerominho Guimarães e o deputado estadual Natalino Guimarães como líderes de milícia. Os dois já foram indiciados pelo Ministério Público. O vereador está preso. A atuação deles é denunciada também por uma outra pessoa. Pegaram os terrenos vazios, inclusive o centro comunitário, o terreno, a grande área comunitária, de lazer da comunidade, venderam para uma igreja e os outros terrenos vazios também começaram a vender. Como se fossem donos. Como se fossem donos. Na verdade, então, a gente estamos denunciando. E aí, as ameaças de morte vêm se avolumando, sempre através de terceiros. Então, caso alguma coisa aconteça comigo, estamos responsabilizando o deputado estadual Natalino e o vereador Jerominho. Outra gravação também cita o nome do vereador. O diálogo envolve a compra de um tipo de rifle, o 762. Os bandidos falam por código. O outro é igual? Cadê uma coisa? Não. O telefone do cara é 762-4542. 762-4542. Aquele grandão, bonitão. E aquele cara de ontem que eu tô te falando, esse amigo lá, o Jerominho, ele pagou 20 em cada um. A milícia precisa de mais armas porque precisa de mais gente para trabalhar. Mão de obra especializada. Comunico, deram aí, chegou 3 amigos aqui em militar, que trabalhar na firma. O amigo naval trouxe. O amigo ex-militar também, tá querendo trabalhar aí com a gente aí. Militares, policiais, bombeiros, agentes penitenciários virando milícia. Todos foram formados pelo Estado, mas agora usam armas em proveito próprio. As milícias, elas crescem de uma maneira absurda, de uma maneira descontrolada, não é? E hoje nós temos mais de uma centena de áreas carentes do Rio dominadas por essas milícias. A minha percepção é de que realmente o combate é mais difícil do que o combate ao tráfico. Muita coisa está sendo feita para combater a milícia, mas a impressão é de que ainda há muito por fazer. E a integridade desse pai é um modelo para todos. Eu escutei diversas pessoas dizer, cara, muito mais barato dar 10 ou 20 reais. Eu disse, mais barato para você, mas para mim não. Eu, depois de 60 anos, ser cafetizado não fica bem para mim. Se nunca fui antes, eu sempre fui contrário à história propina ou corrupção. Esse tipo de manobra é uma manobra típica das máfias, né? A máfia siciliana, por exemplo, as várias máfias italianas sempre agiram oferecendo proteção. A oferta de proteção é a mercadoria política principal das organizações de tipo mafioso, né? No Brasil, nós não tínhamos isso. O crime organizado tem rígida hierarquia, ele é transnacional, ele tem uma diversificação econômica e ele tem simbiose com o poder estatal. O narcotráfico, como ele se apresenta nas favelas do Rio de Janeiro, ele nunca foi organizado, ele sempre foi anárquico. A milícia, como ela se apresenta nos últimos 4 anos, ela é definição clara e óbvia de crime organizado. Naturalmente, isso constitui uma rede, né? Uma rede que envolve grupos de várias áreas, né? Não sabemos ainda o quanto há algum grau de verticalidade nessa rede, isto é, até que ponto existe um comando central desses vários grupos, ou se eles, na verdade, são apenas grupos de alianças eventuais. Existia um namoro assim, evidente entre o governo estadual e as milícias no final do governo passado. Eu não seria leviano em dizer que o secretário de Segurança Pública foi eleito com votos de milícia. Não que ele tenha apoiado formalmente, mas as milícias simpatizavam com o secretário de Segurança. Talvez pela falta de repressão que ele deu às milícias. E eu acho que existem parcelas dentro das organizações policiais, e não só na polícia, como nós já vimos, né, que apoiam, acham que essas milícias são muito úteis, que são muito boas. Quer dizer, não se dão conta dos efeitos perversos, né, que essas práticas introduzem e produzem.
As milícias promovem censos eleitorais nas favelas. Veja a seguir no Sala de Notícias. Teste de elenco, um pé de quê, tomada 1. Só segura isso aqui pra gente gravar o seu nome e sempre você olha pra aquela câmera, muito simpática, lembra daquele espírito da Regina Casé? Eu posso começar dando boa noite, boa tarde? No programa de hoje nós vamos, falar sobre o icuri. Kiricuriecô? Não, errei. Mas agora aquele curi a cocô, você já sabia? Começa tudo de novo? Começa. Relaxa, Mel, solta um pouquinho pro ar, relaxa. Isso, mexe. Mais forte. A Macaúba. A Macaúba. Deixa o volume. A Macaúba. Alô? Oi, Regina? Regina, pelo amor de Deus, cadê você? A gente tá aqui no estúdio. Mas você não vem? A programação do Futura oferece educação, serviços e informações úteis ao seu dia a dia. Canal Futura, junto com você na construção de uma vida melhor. A Bayer Schering Pharma faz parte dessa ideia. A Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro está preocupada com o poder que a milícia exerce nas comunidades sob seu domínio. Censos estariam sendo realizados entre os moradores e depois negociados com candidatos à Câmara Municipal e à Assembleia Legislativa. Se não bastassem as extorsões e ameaças aos moradores, a polícia investiga denúncias de que os chefes dessas quadrilhas estariam também tentando controlar o voto do cidadão que vive nas comunidades dominadas. Votos que seriam vendidos a grupos políticos. Nós temos a informação de que eles estavam até providenciando um censo. Esse censo visaria, no futuro, na época da eleição, uma negociação para que um determinado político que houvesse fechado um acordo com as lideranças milicianas pudesse ser o beneficiário dos votos nessa região. O procurador do Tribunal Regional Eleitoral do Rio disse que, até agora, a polícia não repassou as informações contidas nas denúncias e pede que as vítimas do esquema denunciem. É muito grave para a democracia tudo que perturba a vontade do eleitor. Já era uma preocupação permanente da Justiça Eleitoral as situações onde há compra de voto. Quando se usa da coação de um braço armado para influenciar no voto do eleitor, a democracia sai ainda mais ferida. Quem detém o poder efetivamente é o eleitor. Não somos nós, não é a Justiça Eleitoral, não é o Congresso, não são as CPIs. Quem manda mesmo é o eleitor. Se ele chegar lá e verificar que aquelas pessoas não são boas, ostentam a condição de moralidade, não devem exercer cargos públicos, ele não vota nele, está acabado, vai votar em quem ele achar melhor. Todos os milicianos presos no Rio de Janeiro pela Polícia Civil pertenciam aos partidos do governo, municipal e estadual. Olha como isso é difícil. Possuem imunidade parlamentar, possuem telefone do governador do estado, possuem contato direto com o prefeito, possuem contato com as subprefeituras. Tá? Eles estão na máquina do Estado. O fato desses grupos parapoliciais se sentirem à vontade, né, impunes, faz com que eles se ampliem, né, e criem esse processo que nós estamos analisando aqui hoje. Se houvesse uma maior preocupação com a existência desses grupos desde a época do Esquadrão, se efetivamente se os órgãos do Judiciário e da Polícia apurassem com a gravidade que esses temas exigem, né, essas práticas, elas não teriam alcançado a magnitude que alcançaram. A Comissão de Combate ao Crime Organizado do Congresso Nacional vai propor mudanças na legislação para tipificar o crime de formação de milícia, além de uma vara especial para julgar o crime organizado. É com a ajuda de um aparelho instalado no teto dos carros de patrulha que os investigadores podem conseguir novas provas. O equipamento emite sinais via satélite e registra a movimentação das viaturas. A Secretaria de Segurança quer saber se policiais em serviço estariam dando cobertura à ação da milícia, que sequestrou e torturou uma equipe do jornal O Dia no mês passado. Nós temos definitivamente como extirpar essas pessoas do convívio do bom policial, que é, sem dúvida, a grande maioria
que compõem as duas instituições. Representantes da Comissão de Combate ao Crime Organizado do Congresso Nacional se reuniram hoje com a cúpula da segurança no Rio. Os deputados disseram que vão propor mudanças na legislação para punir com mais rigor as milícias. A intenção é fazer com que crimes cometidos por quadrilhas organizadas sejam julgados separadamente. Uma vara voltada para o crime organizado. Por quê? Porque é preciso ter um caminho rápido para encarcerar e prender o responsável pelo crime organizado. Em Brasília, o presidente da OAB também defendeu penas mais duras para policiais bandidos. Não se tem dúvida que a democracia é vencida quando o jornalista é torturado, quando a milícia armada substitui o Estado. A punição policial que participa de uma milícia deve ser maior do que qualquer uma outra. É muito provável que em 10 anos, se tudo continuar como está, a milícia faça 1/3 ou até mais da Alerj e da Câmara Municipal. Daí para o Congresso Nacional é um pulo. Se agora não se fizer nada de sério, né, para impedir o seu crescimento, as milícias podem se transformar, ocupar o espaço dos traficantes. Com oferta de sinal de net, com regulamentação do transporte coletivo, das vans no caso, com a regulamentação do serviço de mototáxi, também pela Secretaria Municipal de Transportes Urbanos, você já começa a esvaziar o poderio econômico das milícias, tá? A milícia vai ter que fazer uma opção. Ou ela vende cocaína, ou ela deixa de existir. E se ela vender cocaína, ela passa a ser narcotráfico, tá? Mas milícia não vai ser mais. A atuação das milícias no Rio de Janeiro não é um fato novo. A própria Secretaria de Segurança Pública admite que elas têm raízes profundas dentro da sociedade e, por isso, o combate será um trabalho de longo prazo. A existência de grupos parapoliciais formados por profissionais que usam suas funções públicas para achacar, extorquir, torturar e matar cidadãos coloca em risco a democracia e o Estado de Direito. Quando a atuação desses grupos parece ter chegado ao Legislativo Municipal e Estadual, a situação ganha caráter de tragédia nacional. Para investigar as milícias, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou por unanimidade a criação de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. O objetivo é identificar os grupos e criar leis que agilizem a repressão e a punição dos envolvidos. O Sala de Notícias de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.